Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa leitura do profeta Isaías, quarto encontro, Isaías capítulo 1, do versículo 21 a 31. Ouçamos nossa leitura. Como se transformou em prostituta a cidade fiel? Antes era cheia de direito e nela morava a justiça. Agora está cheia de criminosos. A sua prata se tornou lixo, o seu vinho ficou aguado. Os seus chefes são bandidos, cúmplice de ladrões. Todos eles gostam de suborno. Correm atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão, e a casa da viúva nem chega até eles. Pois bem, ai de vocês, oráculo do Senhor, Javé dos exércitos, o poderoso de Israel. Eu me vingarei dos meus inimigos, e pedirei satisfação aos meus adversários. Voltarei a minha mão contra você, para limpá-la da sujeira com soda e tirar a impureza. Darei a você juízes como os de antes, e conselheiros como os de antigamente. Então você se chamará Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será resgatada com direito, e os repatriados com a justiça. A ruína virá tanto para os rebeldes como para os pecadores. Os que abandonam Javé perecerão. Vocês se envergonharão por causa das árvores sagradas que tanto apreciavam. Terão remorso por causa dos jardins que vocês tanto gostavam. Vocês ficarão como carvalho de folhas secas, como jardins sem água. O valente se tornará como estopa, e sua obra como faísca. Os dois juntos queimarão, e não haverá quem os apague. Versículo 21. Como se transformou em prostituta a cidade fiel? Antes era cheia de direito, e nela morava a justiça. Agora está cheia de criminosos. Isaías é um homem da corte, de origem nobre, que não traiu a Javé, nem sua aliança, nem concorda com a exploração e corrupção do seu tempo, e denuncia a quebra da aliança, o abandono de Deus, Javé. A cidade santa, Jerusalém, se prostituiu. Refere-se aqui à idolatria, o culto aos deuses de outros povos. E se tornou infiel a Javé, o verdadeiro esposo de seu povo. Houve uma queda. Aquela que era lugar do direito e justiça, a obediência aos mandamentos, se tornou um covil de criminosos que se unem para quebrar a fidelidade à aliança. A situação atual é uma queda em relação à situação anterior. A lamentação vem caracterizada pela dupla menção à cidade de Jerusalém, que se tornou infiel a seu esposo Javé. Prostituta, cidade cheia de criminosos. Denunciando as injustiças, principalmente contra os órfãos e viúvas, protótipos dos desamparados de Israel.
Versículo 22. A sua prata se tornou lixo, seu vinho ficou aguado. Tudo que era precioso perdeu valor. Em Jerusalém, que era a cidade fiel, que estava cheia de direito, os mandamentos, morada da justiça, perdeu a alegria o vinho e sua riqueza a prata, porque se prostituiu e virou lugar de criminosos. O que era valioso agora se torna lixo sem sentido. A riqueza é um serviço à vida e não deveria nunca servir para unir os criminosos. Muitas vezes a covardia dos bons permite isso. Versículo 23. Os seus chefes são bandidos. Esse versículo, se tiver qualquer semelhança com alguma realidade, é porque é assim mesmo. Os seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões. Todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão e à causa da viúva, nem chega até eles. Os chefes, ao abandonar a aliança e a justiça da lei, se convertem em bandidos, se unindo para seus interesses a ladrões, fazendo sócio de ladrões e descuidando do direito dos desvalidos, órfãos e viúvas. Pelo suborno, presentes, os chefes se tornam cúmplices, sócios de ladrões. A lei Torá proibia aos chefes e administradores da justiça de aceitar presentes, subornos, e pronunciava uma maldição contra aqueles que usavam do cargo que exerciam para obter benefícios, para condenar inclusive à morte o inocente, aqui os órfãos e as viúvas, abandonando-os. Êxodo capítulo 23, versículo 8, Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, Deuteronômio capítulo 27, versículo 25. Aqui vemos um crime gravíssimo, a opressão aos necessitados, uma indiferença que vem agravada pelo suborno. Este versículo é bem atual. Versículo 24. Pois bem, ai de vocês, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos, o poderoso de Israel. Eu me vingarei dos meus inimigos e pedirei satisfação dos meus adversários. Os inimigos e adversários são aqueles que abandonaram a aliança aos mandamentos de Javé e serviram assim outros deuses. Abandonando o Deus da aliança, que escolheu Israel como seu povo, eles terão como paga a vingança de Javé pelo rompimento desta aliança. Deus vai pedir contas daqueles que, por suas escolhas, abandonaram o próprio Deus, Javé, e abandonaram o direito. Os chefes que se unem aos ladrões, se tornam assim inimigos de Deus. Diante do abandono dos governantes, o clamor dos oprimidos chega até Deus. Deus intervém com oráculo solene, pois ele é juiz que dita uma sentença e administra uma justa vingança. Os chefes se converteram em inimigos de Deus, ao se fazerem inimigos do próximo, órfãos e viúvas. O julgamento de Deus é punitivo e purificador. Ele vai limpar Jerusalém. Deus é o poderoso de Israel, que o elegeu e se fez Deus do seu povo. Ele faz justiça. Ele é Deus dos exércitos, que luta contra as injustiças e defende o direito.
Versículo 25. Voltarei a minha mão contra você, para limpá-la da sujeira com soda e tirar a impureza. Os dirigentes e ladrões são escórias, elas serão tiradas de Jerusalém. Deus vai limpar esses homens, desses responsáveis de toda a sujeira que fizeram. Ele agirá com a própria mão, numa dolorosa purificação. A soda era usada para descrever, uma metáfora, o processo intenso de purificação e limpeza em Jerusalém. Aqui lembra-se um processo para obter a prata, onde se aquecia o chumbo argentífero com ferro. O bronze argentífero com ferro refere-se a uma liga de cobre e estanho, bronze, que contém prata, argentífero e ferro em sua composição, para separar a prata do chumbo. Então se usa soda. Em caso de não dar certo, a prata ficava misturada com chumbo. Recorria-se então ao novo procedimento da purificação, através do uso também do potássio e da soda. Versículo 26. Darei a você juízes como os de antes e conselheiros como os de antigamente. Então você se chamará cidade da justiça, cidade fiel. Os juízes julgavam segundo a Torá. Os mandamentos, a Torá era a fonte do direito. Os governantes eram os primeiros responsáveis pela justiça social. Jerusalém é a esposa do Senhor. Ela deve fidelidade exclusiva a seu esposo, Deus. Deve ser a cidade da justiça e deve ser fiel ao esposo, que é Javé. Juízes e conselheiros eram responsáveis pela aplicação da justiça e do direito. Assim que Jerusalém vir purificada, o próprio Deus envia juízes, como na época passada. Jerusalém voltará à sua fidelidade, a fidelidade ao esposo Javé, e retornará à aliança. Versículo 27. Sião será resgatada com direito e os repatriados com justiça. Sião, Jerusalém, foi construída sobre o monte Sião. Aqui é um acréscimo de um autor da época do pós-exílio da Babilônia, quando os repatriados retornam à terra de Judá e resgatam assim a justiça, o direito. O direito e a justiça refere às qualidades misericordiosas que levam Javé a redimir seu povo, o resgate. Versículo 28. A ruína virá tanto para os rebeldes como para os pecadores. Os que abandonaram Javé perecerão. Abandonar Javé é não viver a aliança, não praticá-la, não viver dos mandamentos. Os idólatras são aqueles que cultivam deuses, se prostituindo com estas divindades. Eles são rebeldes, se revoltam contra Javé, e são os pecadores. O destino deles é a derrocada e a morte. Versículo 29. Vocês se envergonharão por causa das árvores sagradas que tanto apreciavam. Terão remorso por causa dos jardins que vocês tanto gostavam. Aqui vemos os cultos naturalistas, cultos de fertilidade herdados de Canaã, que eram praticados nos jardins. O culto era uma honra a Tamuz, que se servia de árvores e jardins sagrados. Apreciar se refere a amar e escolher, com sentidos eróticos.
Provérbios capítulo 6, versículo 25. E religiosos, Gênesis capítulo 3, versículo 6. A escolha pelos jardins fazia o povo se afastar do Senhor, aquele único que o povo de Israel deveria confiar. Versículo 30. Vocês ficarão como carvalhos de folhas secas, como jardins sem água. Metáfora, aqui, que significa infertilidade e morte. Os jardins e as árvores serão símbolos de castigo. Aqueles que buscavam o culto naturalista de Tamuz, o culto da fecundidade, eles serão totalmente ressequidos. Serão jardins sem água. O castigo por se ter afastado de Deus é a seca, a aridez. Versículo 31. O valente se tornará como estopa e sua obra como faísca. Os dois juntos queimarão e não haverá quem os apague. O castigo será o fogo, que queima, consome, mas aqui não se apaga. O homem valente que abandona Javé, que despreza a aliança, que oferece seu culto a Tamuz, a sua fertilidade será uma estopa, e com isso espera que o fogo o consuma. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.